Oi, gente. Então, eu vou começar a explicar aqui o último laboratório. Esse vai ser o último porque ele vai ter várias partes, tá? Ele está um pouquinho maior do que os outros, então ele vai demandar um pouco mais e eu vou considerar esse laboratório como sendo por partes. Então, eu vou corrigir ele em diversas partes e cada parte vai valer como se fosse um laboratório. Eu já vou explicar os detalhes. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês essa versão que vocês estão vendo é a versão 4 do Wired Panda, tá? Essa versão 4, quando vocês abrirem ela pela primeira vez, ela vai abrir essa janela. Deixa eu mudar aqui para português. Ela vai abrir essa janela e vai explicar que ela não é compatível com o Wired Panda anterior. O que acontece? Os CIs, que são os circuitos integrados agora, e as skins, que são essas mudanças de aparência, elas só podem ser acessadas agora na mesma pasta onde o seu projeto está salvo. Nesse caso, esse nome desse projeto aqui é spacebattle.panda. Na mesma pasta onde ele está é que estão todas as caixas e todas as aparências do que foram usadas nesse projeto. O WiredPanda não vai mais buscar arquivos em outras pastas. E aí eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar esse sistema aqui, tá? Então, quando vocês abrirem pela primeira vez o WordPanda, vai aparecer isso aqui. Se vocês não quiserem que apareça mais na hora de abrir, tica esse quadradinho. Eu vou abrir aqui, olha só. Aqui a gente tem os arquivos temporários, melhor dizendo, os CIs, né, as caixas, que estão na mesma pasta do projeto principal. Então, todas as boxes agora, ou a, que a gente chamava, né, que agora a gente chama de CI, elas estão gravadas na mesma pasta do projeto principal. Não tem mais uma subpasta boxes ou box, tá? Nem a subpasta skin, tá tudo aqui. Se vocês criarem um projeto novo, vocês vão ver o seguinte, que ele não vai ter as boxes lá dentro, só se vocês tiverem já os CIs que estão na mesma pasta do projeto é que vão aparecer. O projeto novo, como ele não está salvo ainda, não tem nada aparecendo aqui. Se eu salvar ele, ele vai começar a buscar outras caixas, outros CIs na mesma pasta onde o projeto foi salvo. Então, para iniciar o projeto, um projeto do zero, vocês teriam que iniciar e ir salvando na mesma pasta para eles começarem a aparecer aqui e poder ser utilizado. Mesma coisa aqui, se vocês escolherem um elemento, ele vai aparecer a opção de aparência somente se ele já tiver salvo. Se for um projeto novo e a gente tentar colocar alguma coisa, ó, ele não vai aparecer a opção de colocar, mudar a aparência, porque você tem que salvar o projeto, tem que colocar as imagens na mesma pasta do projeto e aí sim ele vai permitir você usar. Tá? Então aqui a gente tem esse projeto aqui. Outra coisa que eu fiz uma modificação é que quando você abre o Dolphin, olha o que acontece com a tela, ela fica toda travada. E o Dolphin ele abriu aqui, ó. Então você consegue fazer a simulação da forma de onda. Aí quando você fecha ele volta a funcionar e volta a executar normalmente o programa. Hum, Outra mudança importante é o seguinte: o que é isso? É um botão? É um LED? Quando você passa o mouse em cima, ele aparece o que ele é, tá? Mas se vocês escolherem também, agora ele vai aparecer aqui do lado o que é, para vocês saberem e não ter mais confusão entre o que é um botão e o que é um LED. Nesse caso aqui, eu só mudei a aparência dos LEDs, eu não mudei a aparência de nenhum botão. Essas são as mudanças principais aqui da versão 4. Tá? Eu estou trabalhando ainda para tentar tirar o máximo de bugs, fazendo vários testes. De novo, se vocês encontrarem, por favor me avisem. Sobre o laboratório em si, vou lembrar vocês. Primeira dica, não deixa para fazer no último dia, tá? Esse laboratório é grande, vocês vão demorar mais de um dia para fazer, com certeza. Vocês têm até o final do semestre para terminar esse laboratório completo. Eu vou mostrar aqui como é que funciona o jogo para vocês, tá? E depois eu vou entrar um pouquinho na explicação do que vocês vão implementar. Então, a gente começa, tem esses três botões, são só três funções. Eu botei um atalho aqui, eu vou clicar com o teclado, que é mais fácil
de jogar. É um jogo, tá? Que eu chamei de Space Battle. E o objetivo é você dirigir uma nave e fugir das paredes, onde as paredes passam, tá? Para iniciar o jogo, você tem que apertar o reset aqui, ó. E aí você vai poder começar a mexer a nave com as teclas W e S. É só para cima e para baixo. E a tela anda e você tem que escapar aqui dos obstáculos, tá? A velocidade vai aumentando com o tempo e aí o objetivo é você tentar escapar até que você chegue no último nível, nível 4, que é a velocidade mais rápida, e depois você vence o jogo, se você conseguir, né? Agora já está na velocidade mais rápida e eu vou tentar vencer, se eu não conseguir não tem problema. Aí, ele terminou, então ele dá um joinha, né, se a gente consegue ganhar, e o nível vai para o nível 0, dizendo que terminou o jogo, você venceu. Se por acaso a gente perder, né, eu vou mostrar aqui como é que perde. Se você bate numa parede, aí ele dá game over e ele mostra o nível que você parou. Outra coisa também que é importante é que o jogador pode bater a nave na parede de cima e também dá game over. Isso daqui eu fiz para talvez dificultar um pouco mais. Nesse tipo de caso aqui, ó, você está em cima, e aí você tem que descer tudo bem rápido, às vezes você desespera e bate lá embaixo, né? Então, quando está lento assim, não é, é mais fácil de dirigir, mas quando está rápido pode acontecer, tá? Então essa é a graça do jogo, é só isso mesmo. Eu não fiz muito mais complicado porque senão ia demorar mais para implementar, para vocês, né, no caso. Eu vou mostrar aqui o arquivo principal. Esse arquivo principal eu vou compartilhar com vocês, tá? Como sempre, ele tem a maioria das coisas aqui que tem é só caixas. E ele tem uma caixa aqui, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Move Ship, que é movimenta a nave, né? Ela funciona para pegar os comandos de cima e para baixo e mover a nave para cima e para baixo nessa coluna aqui. O check depth, ele vai tentar pegar onde tem parede nessa coluna e ao mesmo tempo onde o jogador está. Se o jogador estiver numa posição que tem parede, ele morre, tanto aqui, quanto aqui no meio também, quando a parede chega até ele. Então, esse o objetivo dessa caixa é isso. Esse display memory, o que, que ele faz? Ele é uma memória que vai armazenar o que está sendo mostrado aqui no display, tá? Basicamente, todas as posições aqui desse display, ele é um LED de on e off. Se ele tiver off, ele está mostrando o fundo, que é o espaço. Se ele é on, ele está mostrando uma parede lá de um asteroide, alguma coisa que a nave está andando dentro dele, né? Então é só essas duas opções. Aqui que tem mais opções. Aqui a gente tem quatro opções, né, para essas cinco posições, que é a nave explodida, a parede ou o fundo. E nessas duas aqui, ou é a nave explodida, porque se a nave chega aqui, ela sempre bate, aqui sempre tem parede, né? E ou a parede mesmo, tá? Não existe outras opções aqui. Muito embora a gente recebe as duas opções aqui, eu também programei ele de uma maneira semelhante. Por que, que eu fiz assim, né? Bom, isso aqui é expansível, dá para fazer um tabuleiro maior, dá para fazer mais graça, dá para fazer mais opções. Né? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem essa caixa que ela vai gerar as linhas que vão aparecer aqui, as linhas novas. Essas linhas novas elas vão andar aqui para essa memória e depois vão andar aqui para frente, vão dar a aparência de que toda a tela está andando, né? Mas aí ela vai ser criada aqui e depois quando ela chega no final ela simplesmente passa e some. Essa linha que ela vai aparecer aqui, ela vai ou vai ser uma linha vazia, que só tem o teto e o chão, ou ela vai ter um espaço para a nave passar. Então o que ela faz? Ela conta quatro posições e manda uma linha com um furo, tá? Ela tem essa funcionalidade. O furo é sorteado aqui dentro onde que vai aparecer. Esse Essa caixa aqui é que faz a contagem de quando vai aparecer a nova linha com parede ou sem parede. Então esse daqui ele simplesmente sabe. Se ele está dizendo que é com parede, ele gera assim, ele sorteia lá dentro e gera. Se ele disser que é sem parede, essa caixa aqui,
ele vai gerar sem sorteio nenhum, só vazio aqui no meio e o teto e o chão. E essa última caixa, ela controla a velocidade. Ela começa com a velocidade desse clock aqui, desse sinal de clock mais lento, no nível 1, ou que eu chamei de nível 1 aqui, né? Apesar de estar com um rótulo nível 0. Aí depois ele vai contar 16 passos da tela numa velocidade lenta. Aí muda para esse clock aqui, anda mais 16 passos nesse clock. Depois ele anda para esse aqui, ele anda 32 passos nesse clock mais rápido. E no último ele anda 64 clocks. Então esse é o total de vezes que a tela vai andar, né? É 16 mais 16, 32, 32 mais 32, 64, 64 mais 64, 128. São 128 passos para você ganhar o jogo. Se todas elas acabam a contagem, aparece o congratulations aqui que você venceu, né? E tanto se você venceu quanto você teve uma colisão e morreu, que verificou aqui, você para o controle do usuário, o usuário não pode mais mover a nave, nem para cima nem para baixo. E quando chega no final aqui, esses relógios aqui também não vão ser passados para frente. Ele para de mandar a contagem para gerar linhas novas. Ele não vai mais mandar gerar linhas novas, esse cara aqui. Tá? Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer nesse laboratório? São 6 caixas. Ou são isso, são 6 caixas. Essa aqui é uma caixa bem pequenininha, tá? As outras são, essa daqui também é um pouco mais simples, apesar de ser grande e ter mais saídas. E as outras aqui, elas são um pouco mais complicadas, cada uma tem a sua dificuldade. Eu vou avaliar todas elas, todas essas 6 caixas, elas vão ter pesos diferentes de acordo com a complexidade. Depois eu vou falar para vocês quanto vai valer cada uma. Mas o objetivo é, eu vou passar essas 6 caixas para vocês vazias por dentro, elas só vão ter as entradas e saídas, e aí vocês vão poder implementar o código que falta aqui dentro, o circuito que falta aqui dentro. Eu vou passar em cada uma dessas caixas rapidinho e vou mostrar para vocês. Uma limitação disso daqui do Panda é o seguinte, eu não sei quanto que é o clock mais rápido que eu consigo gerar aqui. Aqui está dizendo que tem 38 Hz, mas eu não sei se realmente tem 38 Hz esse clock aqui, tá? O que pode estar acontecendo? Pode ser que ele está mais lento por conta da limitação do próprio processador do computador que está fazendo a simulação do circuito. Então pode ser que esse circuito aqui não funcione exatamente como eu mostrei para vocês no computador de vocês. Pode ser que de vez em quando falhe uma linha, inclusive. Já aconteceu no meu, às vezes quando o computador dá uma travadinha ele fica mais lento, tá? Apesar de que eu estou rodando aqui numa versão de debug com um monte de flags que ele está bem mais lento do que deveria ser. Mas o que é importante aqui? Isso daqui, o jogo em si aqui, eu queria mostrar para vocês mais como motivação. As caixas aqui dentro vão funcionar normalmente, elas não vão ter problema de diferença de implementação. Eu já vou mostrar para vocês como é que vai ser a avaliação. O jogo aqui é mais para vocês fazerem e tentar imitar o que eu estou fazendo. Vocês podem ver tanto no vídeo quanto na implementação quando vocês terminarem. É legal também você fazer o jogo funcionar e você poder jogar ele. É bem divertidinho. Então eu vou mostrar para vocês aqui as caixas e vou passar aqui por cada uma delas, tá? Obviamente eu não vou mostrar qual que é a implementação aqui, mas, de novo, o que é importante em todas essas caixas aqui é vocês não mexerem nem a posição das portas de entrada e saída, e nem vocês também acrescentarem ou subtraírem portas, entradas e saídas. E por que disso? Porque se vocês mexerem nisso, aqui também a ordem com que essas portas e a quantidade de portas vai mudar. Vocês podem perder conexões, vocês podem perder um monte de informações aqui que vai fazer o jogo funcionar totalmente errado. O que essa primeira caixa faz? Essa Move Chip é essa primeira caixa aqui de movimentação do jogador. Ela vai receber o sinal de reset. Quando ela receber o reset, ela deve colocar a nave bem no meio, na posição do meio, tá? E ela deve, enfim, você vai ter que controlar de alguma maneira qual é a posição que a nave está e o reset vai colocar a nave bem no meio. E aí depois você tem os comandos de cima e para baixo, que faz a nave movimentar para cima e para baixo. O dead é o sinal de que não é bem o dead, né? Eu vou até mudar esse número aqui. Eu vou trocar esse nome aqui, em vez de ser dead, ele vai ser
Enable, né? Então nessa caixa vai ter depois tem esses sinais que eu falei. Depois tem um enable aqui, que é o que? Quando o jogo acaba, quando ou ele ganha ou ele perde. Porque quando acontece isso, esse sinal vai estar um, e aí você tem que inibir qualquer movimentação da nave, não pode mais mover para cima e para baixo. E esse random clock aqui é um sinal que ele vai ajudar a gente a implementar isso daqui. Eu já vou explicar por quê. Vocês vão ter que usar elementos de memória, como flip-flops, essas coisas. E o usuário ele vai apertar um botão ou outro, né? Deixa eu dar um reset aqui. Quando dá o reset, ó, o jogador ele tem que estar, a nave tem que estar na posição do meio. Essa aqui é a coluna que ele pode se mexer. Ele pode se mexer para cima ou para baixo. A ideia é, quando a pessoa apertar para cima ou para baixo, ele tem que demorar no máximo 2 ciclos desse clock muito rápido para fazer a movimentação, tá? E por que, que a gente usa isso, esse máximo? Por que não pode ser automático? Isso é uma limitação da implementação do software. O Wired Panda ele não simula atraso de sinal. Então, se você pegasse a posição atual da nave e tentar se mover, né, que está aqui, e tentar se mover para cima ou para baixo com esses botões aqui, você não conseguiria fazer isso sem um clock adicional. É impossível você fazer isso. Esse clock adicional ele vai ajudar a gente a criar um atraso artificial que vai permitir com que a gente mude a posição do jogador da nave. E eu vou falar mais sobre esse atraso opcional na próxima aula, que a próxima aula vai ser na quinta-feira. Aí eu vou fazer uma aula só sobre isso daqui, sobre esses atrasos também. Tá? Então é basicamente isso. Como é que eu vou corrigir isso aqui, né? Porque esse clock é muito rápido. Eu vou corrigir usando o Dolphin. Deixa eu mostrar para vocês. Se você colocar uma forma de onda qualquer, eu já coloquei um sinal qualquer aqui inicial, vai, vai, vai acontecer uma mudança aqui, ele vai simular e vai gerar para a gente os sinais de saída, dado esses 5 sinais de entrada, ele vai gerar esses 7 sinais de saída. Tá? E aí eu vou fazer uma simulação aqui e eu vou passar para vocês essa simulação. Vocês vão poder ver para vocês, inclusive, corrigirem e fazerem a sua implementação ficar igual à minha. E aí eu vou corrigir exatamente por isso. Se ficar exatamente igual à minha simulação, vocês acertam a questão. Tá? Então vocês vão usar bastante esse recurso aqui de forma de onda. Aí o detalhe, como é que eu vou passar a forma de onda para vocês? Eu vou passar ela num formato que chama CSV, que é isso aqui. CSV é um formato que você consegue abrir em qualquer o LibreOffice ou então no Microsoft Office, tá? E o que, que ele tem aqui? Ele vai ter exatamente todas as entradas e saídas são cada uma dessas linhas, dessas colunas aqui. E cada uma dessas colunas de tempo é um número aqui entre 0 e 1. Então eu salvei aqui uma alternativa, uma possibilidade dessa simulação. E eu vou passar essa simulação com a resposta para vocês. Vocês vão poder abrir esse arquivo aqui, CSV, no Wired Panda. Ele também aceita carregar arquivo CSV, só que ele não vai carregar as respostas, ele só vai recarregar as entradas e vai simular com o circuito de vocês. Se o circuito de vocês estiver vazio, aqui vai estar tudo zero, porque os LEDs vão estar todos desconectados. Quando vocês conectarem e fizerem a simulação, implementarem, aí vocês vão poder ver a saída e comparar com a saída do meu. Se vocês quiserem salvar como CSV, vocês podem pôr Save As, vocês podem escolher aqui, ó, CSV. E aí vocês põem o nome do arquivo, sem o formato Dolphin, né? Aqui já tem um nome sugerido porque ele já tem o arquivo que eu estou usando agora. Mas basta vocês salvarem, ele vai salvar CSV. Vocês podem usar também para simular e para verificar no Word. Vocês podem comparar as colunas, tá? Comparar uma a uma. Ou vocês podem comparar também na visualização. Eu vou prover para vocês também o sinal final. Só que vocês, evidentemente, que vocês não vão poder simular o meu circuito aqui, né? Porque senão vocês precisariam do gabarito. E isso eu não vou dar para vocês. Então é isso. Eu vou passar aqui os sinais de entrada com as saídas no arquivo CSV.
vocês vão poder fazer a simulação de vocês, salvar como CSV também e comparar os dois arquivos e ver se está batendo a entrada igual a saída. Tá? Então é isso que esse circuito faz. Depois desse aqui a gente vai no checkDef. CheckDef é esse daqui. Ele simplesmente ele vai funcionar da seguinte maneira. Se o jogador tiver, desculpa, se o jogador tiver na mesma posição que uma parede, ele está morto, né? Em qualquer uma delas. Se eles estiverem em posições diferentes, pode ter mais paredes, né? Do que o jogador só está em uma dessas, né? Então ele não está morto, né? E aí esse sinal de dead ele passa e já para todo o circuito. Mas aqui só faz a comparação para verificar se a parede está batendo no jogador na mesma posição. É isso que esse cara faz, o checkDef. Depois a gente tem o display memory. O display memory ele é um circuito que ele vai fazer com que a tela ande, né? Mas a tela anda da direita para a esquerda lá no arquivo principal, é que isso aqui está girado, tá? Está invertido. Vocês podem ver aqui as ligações. Esse daqui ele vai andar da esquerda para a direita. Ele começa com o reset, que ele deixa tudo limpo, tá? A cada ciclo desse clock de entrada, ele vai andar com uma parede nova. E esses aqui são os valores de entrada onde vai ter parede. Então, se a gente colocar a parede, por exemplo, nesses três caras, ó, vai entrar uma parede aqui e a parede vai andando, tá? Isso daqui ele não cria a parede, ele só recebe o sinal que já vem criado de outra caixa e ele simplesmente faz as paredes e as linhas vazias andarem pela tela, para que o jogador tenha que desviar. De novo, eu vou passar um arquivo do Dolphin para cada uma dessas caixas para vocês. A próxima que tem é o Generate Line. O Generate Line ela também tem um reset, que ela apaga e não tem nada aqui. Aqui ela deve sortear uma posição vazia de parede. E aí, quando você aperta o Generate, se você apertar só o Generate sem o Wall, ele vai gerar o espaço liberado. Se o Wall estiver pressionado e você apertar o Generate, ele vai gerar uma parede com um furo. Então, esse é o objetivo dessa função. Ele tem que gerar uma parede com um furo, tá? E o furo pode ser dessas cinco posições. Se o wall estiver solto, ele tem que gerar uma linha limpa, tá? Então é isso, ou a linha limpa ou a linha com um furo. E o reset ele inicializa esse processo aqui. De novo, aqui também a gente vai precisar usar um atraso. Eu já vou dar essa dica para vocês. Vai precisar usar um atraso para que a gente possa escolher entre a linha vazia e a linha com parede. O próximo aqui é o contador de parede. Esse daqui é muito simples. Eu vou dar um reset aqui. A cada 4 ciclos de clock, ele vai acender e vai ligar uma parede aqui. Tá? Ele conta e acende uma parede a cada 4 ciclos de clock. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que ficar com o sinal 1 em um clock e 3 e 0 em 3. 1 em um ciclo e 0 em 3. E o último circuito, esse daqui é o Speed Control. Esse Speed Control aqui, o que ele vai fazer? Ele tem no começo um reset. Então, quando ele reseta aqui, ele começa a contagem. Ele vai contar aqui, vai piscar 16 vezes com esse clock aqui. Quando ele contar 16 vezes, ele vai mudar de nível e ele vai começar a contar 16 vezes com esse clock. Depois ele muda de nível e conta 32 vezes com esse clock. E depois ele muda de nível de novo e conta 64 vezes com esse clock. Então esse é o clock mais lento ao mais rápido. Depois que conta 64 vezes nesse nível, ele para de contar e para o clock. E aí ele dá o sinal de win também. Significa que o jogador não bateu e acabou o jogo. Então, de novo, conta 16 vezes nesse, 16, 32 e 64 vezes. O nível aqui, quando vence, fica no nível 0. Esse aqui é um LED de 4 entradas que eu coloquei. Vocês vão conseguir ver as entradinhas depois quando vocês abrirem o arquivo, quando ele estiver vazio, né? Mas ele, quando dá o reset, ele já começa a contar. Ele já começa a contar 16 vezes no nível 1. Depois ele já vai 16 vezes no nível 2, 32 vezes no nível 3, 64 vezes no nível 4. Se durante a contagem, em qualquer nível, esse dead aparece, ó, ele para tudo. Ele para a contagem dizendo que morreu
parou aí, acabou o jogo, deu game over, tá? Obviamente que ele não vai soltar aqui, a não ser que dê um reset, aí ele vai voltar a contar, tá? Então, essa é a implementação. Aqui, então, o reset, ele vai resetar todos esses resets que tem aqui, ele vai entrar do mesmo reset. Aqui só tem isso e tem a movimentação para cima e para baixo, tá? Para ficar mais bonitinho, a gente pode tirar a visualização e esse é o jogo, tá? Vou deixar ele morrer aqui na parede. Aí ele dá game over, dá congratulations, tá bom? Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre a questão do atraso e também outras questões importantes de implementação que vocês vão precisar aqui para esse projeto, como o sorteio de números aleatórios, tá bom? Bom trabalho para todos.